semana passada falamos sobre a prática de musculação para mulheres e no programa de hoje vamos falar um pouco mais desse tema, já que essa prática vem sendo amplamente procurada nas academias de ginástica. É agora no Mexa-se! Como vimos na semana passada, a musculação proporciona inúmeros benefícios aos seus praticantes, principalmente no aumento da força muscular. Tanto a força física como o volume muscular são historicamente associados ao gênero masculino. Essa associação entre força, hipertrofia e masculinidade é tão profundo que fica difícil as mulheres sequer terem consciência de que fisiologicamente os fenômenos não discriminam os gêneros. As mulheres desenvolvem, em média, menos força que os homens. E a força corporal total média da mulher é de 63,5 a do homem. Isso porque eles têm mais músculos e mais testosterona. Entretanto, em termos de força relativa, que leva em consideração o tamanho do corpo, o sexo feminino é tão ou mais forte que o sexo masculino. Estudos de força relativa demonstraram que as mulheres estão logo atrás dos homens na força da parte superior do corpo, mas estão à frente dos homens na força da parte inferior do corpo. Para você ter uma ideia, a força absoluta média das mulheres para o supino e leg press é respectivamente 50% e 74% a da dos homens. Porém, se ajustados para a altura e massa magra, os valores são de 74% e 104% da força dos homens. Então, relembrando lá, ligeiramente inferior essa força nos membros superiores e são até mais fortes nos membros inferiores. Ou seja, mulheres desenvolvem força e volume muscular da mesma forma que os homens. Porém, devido a fatores hormonais, as dimensões alcançadas em hipertrofia não são as mesmas. E tem também aquelas mulheres que não fazem musculação por receio de ficarem musculosas. Essa é uma ideia equivocada, pois a mulher em geral não produz quantidades significativas de testosterona para aumentar consideravelmente a massa muscular. Assim, é necessário níveis de testosterona acima do normal, ou uma predisposição genética para o desenvolvimento considerável dos músculos. Assim, somente de 6 a 8% da população se encaixa nessa categoria. Então podem ficar tranquilas, se o medo é de ficar muito musculosa com esse tipo de treinamento. E para aquelas mulheres que adoram aqueles músculos definidos, o treinamento deve ser extremamente regrado, onde além do treinamento devemos fazer uma dieta adequada e, se necessário, fazer o uso de suplementos alimentares. Eu sou a Nayeli, estudante do 7º período de farmácia e gostaria de saber qual o tipo de treinamento para conseguir uma melhor definição muscular. Quando nós falamos em musculação, existe uma preocupação com a questão da definição muscular. Definir a musculatura é estabelecer um tônus, uma tensão suficiente para que o músculo fique aparente, sobressalente, em evidência. Então hoje existe uma cultura nesse sentido. Só que eu não posso esquecer, para o músculo prevalecer, eu tenho que estar magro também. Estando magro, tem a menor camada adiposa, porque em volta do músculo e sobre o músculo existe uma camada de tecido adiposo. Então eu tenho que reduzir essa camada de tecido e também treinar. Esse treinamento vai se dar principalmente voltado para a definição. Então quem quer definir normalmente não está hipertrofiando muito, aumentando muito o tamanho do músculo. Então vai ter que fazer uma sessão de treinamentos que envolva um número de repetições e séries que garantam o quê? Um desenvolvimento do músculo moderado. E assim permite a chamada definição. Essa definição pode se dar em escala média ou até superior, depende da intensidade e do volume de treinamento que você tem na semana. Mas a verdade é que, dentro desse contexto do aumento de massa e da definição, esses dois parâmetros têm que ser considerados. Um bom treinamento definido, uma boa estrutura de periodização, o que vai fazer com que
Com o tempo, você chega ao resultado de definição. Então, às vezes as pessoas querem fazer exercício, da noite para o dia o músculo aumenta. Não, leva um tempo, o organismo precisa se organizar, precisa responder. Então, depende, para definição, nós temos aí entre 3 a 6 meses, um resultado bem interessante. Agora, se eu quiser uma hipertrofia mais avançada, um aumento maior, eu vou precisar de mais tempo de treinamento. E regularidade, que é a base da resposta para o exercício. Então, o músculo só responde com regularidade. Então, o que eu tenho que associar o treinamento correto, o volume, o número de repetições e a frequência de treinamento. Então, pelo menos uma frequência de 3 a 4 vezes por semana e um treinamento que envolva um bom número de repetições e séries que permitam essa definição. E, obviamente, controlar também, novamente, a alimentação. Porque não adianta eu querer definir o músculo se embaixo tiver um tecido adiposo muito grande à frente do mesmo, o que vai fazer com que não fique evidente essa definição. Então, se a pessoa tem um componente adiposo menor, a definição fica muito mais clara. Por isso que é importante associar o trabalho de força, moderado, a forte, com uma perda de massa adiposa. Isso vai fazer com que o músculo fique muito mais aparente e definido. E a definição também tem que pensar assim, eu quero definir para os músculos ficarem bem destacados ou é uma definição que eu quero que mostre que eu tenho uma boa massa magra? Então são conceitos diferentes, que exigem treinos diferentes. Mas o importante, independente da definição ou não, é que esses músculos possam ser treinados regularmente, porque o tecido muscular tem alto índice de treinabilidade. Ele responde com muita eficiência a um treinamento bem direcionado e programado pelo profissional de educação física. Sabe aqueles exercícios que nós mulheres adoramos fazer nas salas de musculação? Como o agachamento e o glúteo 4 apoios? Vamos fazer uma análise detalhada de cada um desses exercícios. Não saia daí, voltamos já!